Colocando o nome da nossa live aqui. Boa noite. Foi. Fixou. E aí, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Dá pra me ouvir direitinho? Ai, Ivan, que bom. Que legal. Que legal. Ó, Adriel, de Natal, bem-vindo. Que legal. Ó, hoje nós vamos falar sobre metabolismo lento, que é um assunto que vocês pediram bastante naquelas caixinhas, né, que eu abri. E aí eu falei, não, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que condiz com o que a gente vem falando esses últimos dias. Assunto bem importante, é uma dúvida bastante frequente, eu acho que tem muito assunto para ser falado, né, sobre metabolismo. Mas eu vou falar de alguns pontos aqui, que é o meu ponto de vista sobre esse assunto, e aí a gente vai conversando. E aí, se vocês tiverem mais dúvida, vocês podem me mandar lá nas caixinhas ou por direct que a gente conversa, tá bom? Vou pedir para vocês convidarem pessoas para participar dessa live junto com vocês, de repente que se interessem por esse assunto. Então, vocês podem mandar aqui embaixo, ó, para as pessoas que de repente estão em casa aí igual vocês, né, sem fazer nada e que queiram aprender alguma coisa nesse sentido de metabolismo, mandem lá, convidem essas pessoas que eu vou falar daqui a pouquinho sobre todos esses, meu ponto de vista sobre esse assunto, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra gente já começar. Seguinte, pra quem tá chegando aqui agora, né, nós estamos na nossa 13ª live já. E nós já falamos de vários assuntos, né? Os que estão lá, principalmente no meu perfil, né? Que eu posto, sempre que eu termino a live aqui, eu posto lá uma foto referente ao tema que foi falado aqui hoje, né? Ou naquele dia. E aí eu posto lá no feed e eu faço um resuminho disso aqui que eu falei aqui, né? Bem pequenininho. E aí, se você de repente perdeu essas outras lives, não acompanhou, você pode acessar o link que tá lá na minha bio, se inscrever ali e que você recebe no seu e-mail essa live salva, mais as outras todas as lives que a gente fez até agora sobre, né, todos esses assuntos que estão lá. E aí você recebe junto com um resuminho da live também e uma receitinha todos os dias, tá bom? Certo? Vamos lá, vamos começar o nosso assunto? Ó, o assunto sobre metabolismo, né, como eu falei desde o começo, ele é um assunto bastante amplo, não dá pra gente colocar pontos específicos sobre isso. Mas aí eu classifiquei algumas coisas que estão dentro desse geral todo, mas que são coisas que a gente consegue pontuar dentro disso, tá? Primeiro de tudo, o que é o metabolismo, né? É o gasto energético, principalmente o metabolismo basal, que a gente chama. É o nosso gasto energético em repouso. Então, a gente tem uma combinação de gastos energéticos, né? Não só esse gasto energético basal nosso, né? Que é o nosso gasto em repouso, mas a gente tem um gasto também, que é o nosso gasto de atividade física, de atividades que a gente faz no dia. Então, assim, além desse gasto basal, que é esse gasto metabólico, né, que a gente tem o envolvimento de atividades que também vão aumentar nosso gasto energético. Quando a gente pensa em metabolismo, o que alimenta esse metabolismo, né, esse gasto energético? O que alimenta ele é basicamente a nossa alimentação, né? Então, o quanto a gente tá dando não só de substrato energético ali, né? Não só de carboidrato, proteína e gordura, mas de outros nutrientes para que esse metabolismo mantenha funcionando. Eu falo que para vocês visualizarem aí, é como se fosse um motor de um carro ou como se fosse uma engrenagem que a gente precisa dar suporte ali, né? Quando você tem um carro, por exemplo, você não consegue ter esse carro e só abastecer ele com combustível. Muito pelo contrário, você precisa dar suporte para ele, colocando água, colocando óleo, colocando substratos ali para manter esse motor funcionando, para manter a qualidade dele. O nosso corpo é idêntico. É a mesma coisa, a gente precisa dar substrato energético, que seria esse combustível, mas eu também preciso dar substratos que são, né, os derivados ali da nossa alimentação, que são as vitaminas e os minerais. Só que aí, o que acaba acontecendo? No decorrer ali de muitas
muitas andanças aí da nossa vida, né, de muita alimentação bagunçada, o que acaba acontecendo? A gente acaba comprometendo esse metabolismo. Seja porque você está consumindo uma grande quantidade de produto industrializado e aí entra ali uma química, um corante, um conservante, ou seja porque você está consumindo além daquilo que você tem capacidade de metabolizar. Então, resumindo, a gente ganha peso não pelo metabolismo em si, porque é muito difícil você ter um metabolismo muito lento. Você ganha peso muitas vezes pelo aumento de consumo daquilo que o nosso corpo não tem capacidade de metabolizar, que pode ser esses substratos energéticos, né, o carboidrato, proteína e a gordura, ou os outros nutrientes que estão envolvidos. Então assim, o nosso corpo dá um jeito, né? Com os nutrientes ele dá um jeito maravilhoso, porque ele tem ali aqueles nutrientes que ele vai eliminar, né? Que são os lipossolúveis, que são, aliás, os hidrossolúveis que a gente elimina na urina, nas fezes, e tem os lipossolúveis que a gente armazena no nosso corpo, e eles vão ser substrato para esse metabolismo continuar funcionando, né? Aquela engrenagem toda continuar funcionando. Mas existem alguns fatores que fazem com que o nosso metabolismo potencialize. E um deles, além dessa alimentação, né, além disso, desse ponto primordial aqui, que é a alimentação, que é você manter dando substrato energético e substrato de vitaminas e minerais para o seu organismo, um segundo ponto muito importante para esse metabolismo funcionar muito bem, para ele estar ali impecável, é a atividade física. E quando a gente pensa em atividade física, não é só ir lá e fazer uma atividade física para ter um gasto energético, né? Porque quando a gente pensa, vou fazer atividade física porque eu tô querendo emagrecer, ou porque por conta de sei lá, de manter a atividade, né? Manter ali sua rotina de atividade, manter seu corpo com saúde. O que acontece muitas vezes é que para esse metabolismo ganhar um pouquinho mais de, como que eu posso colocar isso? Ganhar um pouquinho mais de volume, de intensidade, eu preciso aumentar essa taxa metabólica basal, que é esse gasto em repouso. O que é esse gasto em repouso? Quando a gente tem o nosso corpo, né, meu corpo aqui, ele tem um gasto energético diário, que é essa taxa metabólica basal, que tá ali, que funciona conforme eu vou evoluindo, né? Conforme meu corpo vai crescendo. Desde a minha infância, eu tive períodos dessa oscilação dessa taxa metabólica basal, que é o gasto em repouso. Quando eu faço atividade física, existe um fator muito importante que potencializa esse gasto energético, que potencializa esse metabolismo, que é o aumento de volume muscular. Aí, de novo, fazendo aqui uma analogia, né, fazendo esse comparativo com o carro, igual eu comentei no começo, quando você tem um metabolismo lento ou um metabolismo ali sem envolvimento de atividade física, sem nada ali estimulando ele demais, eu tenho o quê? Eu tenho meu gasto energético normal e ok. Quando eu potencializo isso, é como se eu tivesse dando um substrato extra, né? Como se eu estivesse estimulando mais ainda esse metabolismo. Só para deixar mais claro isso. Quando eu tenho um carro 1.0, eu tenho um gasto com ele, né? Então eu tenho um gasto de combustível com ele, e que é totalmente diferente de quando eu tenho um carro 2.0. Eu uso sempre esse comparativo quando eu faço né, essa observação com os meus pacientes, porque eu acho legal fazer esse comparativo nesse sentido. Por que eu tenho diferença entre um 1.0 e um 2.0? Pela potência desse motor, muitas vezes, né? Por outros N motivos, mas principalmente pela potência desse motor. Então, o que isso significa? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quando eu tenho um corpo com um volume muscular que me dá mais potência, né, que vai me dar mais volume, eu tenho um gasto energético muito maior. Eu tenho um gasto energético em repouso muito maior para fazer manutenção desse volume muscular. Porque para fazer manutenção de gordura, o gasto energético ele é muito pequeno, ele é muito pouco, né? Agora, para fazer a manutenção desse volume muscular, para fazer uma estrutura dessa musculatura, eu preciso de um gasto energético. E aí, se eu tenho ali uma dieta equilibrada, né, uma dieta que que condiz com esse volume muscular que eu tenho, com essa potência que meu corpo tem, com o que ele precisa, eu dou substrato suficiente para fazer manutenção desse volume muscular. E eu tendo manutenção desse volume muscular com alimentação e atividade física, cada vez mais eu aumento o meu gasto energético. A gente tem os dois tipos de gasto energético, né? Até anotei aqui, ó. A taxa metabólica basal, que é o nosso gasto em repouso. Então, dormindo a gente tem esse gasto,
Sentado no sofá a gente tem esse gasto, em repouso aqui agora, ó, que vocês estão aí segurando o celular e me escutando, vocês estão tendo um gasto energético. O que é esse gasto energético? Que é o gasto para manter tudo funcionando. É o gasto para manter tudo ali rodando, né? Nossas células de acordo ali, com tudo fazendo movimento, né? Tudo em constante movimento para se manter ok. E o gasto energético de atividade física. Então, basicamente, se a gente for parar para pensar, e quando a gente faz isso dentro da nutrição, o que a gente faz? A gente calcula esse gasto energético da taxa metabólica em repouso, né, que é o gasto basal, mais o gasto de atividade física. E quando eu penso em emagrecimento, a ideia é que eu consuma ali em torno desse gasto, né? Então, se eu tenho lá, vou chutar aqui, 1.600 de gasto total, ou até um pouquinho mais, 1.600, 1.800 de gasto total entre taxa metabólica em repouso, né, o gasto em repouso, mais esse gasto de atividade física, eu montando essa dieta em cima disso, eu tenho bastante resultado, inclusive de emagrecimento. Não só de emagrecimento, né, mas dando substratos para que esse corpo funcione e ele dê esse resultado que a gente quer. O que acontece muitas vezes? A grande maioria das pessoas que eu escuto falar sobre eu tenho um metabolismo lento, ou eu sinto que meu corpo não responde muito bem à dieta, muitas vezes é porque não rola uma certa insistência com relação à dieta. Por quê? Eu falo que assim, normalmente, nos primeiros 15 dias que a gente começa a fazer uma dieta, a gente vê resultado, né? Inclusive eu tenho um destaque aqui no Instagram que eu falo justamente disso. Quando a gente baixa, principalmente, tá? Não todos os outros substratos também, mas principalmente quando a gente baixa um pouquinho do consumo de carboidrato da dieta, principalmente ali durante a semana, que a gente tá numa rotina um pouquinho mais saudável, o que acontece? Eu baixo a concentração de estoques de líquido corporal também. Então, como eu tô consumindo menos carboidrato, eu estoco menos líquido, né? Porque para cada molécula de carboidrato que eu mando para dentro do meu músculo, por exemplo, eu mando 2 de água junto. E aí, quando entra o final de semana, que eu acabo consumindo um pouquinho mais de carboidrato, como um pãozinho, eu como ali, sei lá, uma pizza, um lanche, alguma outra coisa ali que não vai ser em excesso, mas que vai ter um volume de carboidrato, eu pego cada molécula de carboidrato que tá nesse alimento e mando pra dentro do meu músculo, ou mando pra dentro das minhas células com água junto. E por isso que a gente tem a sensação de que na segunda-feira tá um pouquinho mais pesado. Mas por quê? Porque tem uma concentração de líquido corporal ali junto com esse aumento, né, de estoque de carboidrato. Mas quando a gente pensa em resultado... Oi, bati aqui. Quando a gente tem resultado com a dieta, a gente precisa entender que é a longo prazo. Então, muitas vezes a gente sente necessidade de ver resultado com a dieta em 15, 20 dias que está fazendo a dieta, e eu acho super válido isso. E a gente acaba vendo o resultado até mesmo na balança. Mas por quê? Porque tá perdendo um pouco de líquido corporal e não 100% da gordura corporal. Então, a gente vê um resultado ali no primeiro momento, mas nos momentos seguintes, o que acaba acontecendo? A gente começa a ter realmente o efeito dessa dieta. Só que o que acontece? Se a gente faz dieta de segunda a sexta, e aí chega na sexta-feira e fala, não, agora eu já fiz tudo direitinho, tô fazendo dieta. E aí esquece que tem dieta no final de semana, né? Muitas vezes acontece isso, de esquecer que tem dieta no final de semana e aí fazer errado sexta, sábado, domingo, e aí no domingo falar, não, segunda eu tô de volta. O que acaba acontecendo? O metabolismo não vai responder. Por que ele não vai responder? Porque ele não entende o que tá acontecendo. Ele fala, poxa, o que tá acontecendo? Durante a semana ela faz uma rotina ali, no final de semana ela faz essa bagunça toda, eu preciso arrumar um jeito de correr atrás. Então, a gente acaba não dando substrato suficiente para esse metabolismo manter o controle dele, manter ele funcionando, manter ele na rotina dele. Entende? Então, assim, a ideia é não fazer uma dieta extremamente oba-oba, né, no final de semana, é você tentar manter a sua rotina, né? Eu já falei sobre isso, inclusive, em outras lives também, da gente tentar retomar no primeiro momento que puder. Então eu fiz um furo ali na minha rotina, eu já retomo pra minha rotina de volta, pra não ter esse tipo de problema, pra eu não ter esse tipo de oscilação demais. E a mesma coisa também acontece quando a gente faz uma dieta muito restritiva.
Então fazer uma dieta muito restritiva, com pouquíssimas calorias, ou de repente uma dieta, sei lá, uma dieta com 500, 600 calorias, isso também atrapalha o metabolismo. Por quê? Porque o nosso corpo ele busca segurança, ele busca estar num ambiente confortável para ele. Quando eu tenho essa distribuição de nutrientes ali comprometida, ele dá uma estacionada, ele dá uma estagnada. Mas isso não significa que é um metabolismo lento, tá? Um outro ponto, pensando em dieta, treino, uma outra questão muito importante, avaliar as questões hormonais. Então, se por exemplo, você é aquela pessoa que tá ali numa dieta super saudável, organizada, tá fazendo 80% dessa dieta, 90% dessa dieta de segunda a segunda, e você tá numa rotina extremamente organizada com dieta há 2, 3 meses, e você também tá numa rotina de treino bastante intensa, bastante ali dentro da sua, né, da sua necessidade, e você tá descansando, que é um ponto muito importante, não é só fazer dieta e treinar, eu preciso descansar, eu preciso dar esse descanso pro meu corpo. Por quê? Porque existe uma relação muito grande com tudo isso que nós estamos falando aqui do metabolismo, com os hormônios. Então não adianta nada eu me matar no treino, eu me matar com a dieta, se eu não estiver fazendo o papel desse descanso também, se esse descanso não estiver fazendo o papel dele, né, que é ajudar na produção hormonal. E aí, além dessa questão de produção hormonal, que a gente precisa dar atenção sim, é importante avaliar. Então é importante avaliar lá nos exames laboratoriais. Vamos lá dar uma olhada o que é que está acontecendo. Se eu tô fazendo tudo isso, se eu tô fazendo meu treino direitinho, se eu tô me alimentando muito bem, e se eu tô dando atenção para descansar também, e eu falo, não, tô aqui, tá tudo certo, tá funcionando, tá indo muito bem. Mas aí eu observo que em 2, 3, 4 meses eu não tô vendo resultado de verdade, aí é importante avaliar a questão hormonal. Porque aí pode ter uma alteração ali que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. E que é importante porque se eu tenho algum comprometimento com a minha parte hormonal, principalmente quando a gente fala em metabolismo, né? Quando a gente fala de metabolismo, é importante que os hormônios estejam em ordem bonitinhos, justamente para fazer o papel do todo. O que é esse papel do todo? Toda alimentação e todo o treino que eu estiver fazendo dá o resultado que eu quero. Né? Então é importante avaliar isso, porque se a gente não avalia a questão hormonal, se eu não avalio tudo, um outro ponto muito importante, até marquei aqui, ó, uso de anticoncepcional pode atrapalhar a parte metabólica. Uso de algum outro hormônio pode atrapalhar a parte metabólica. Então, assim, é importante avaliar. Eu vou olhar que, de repente, eu tenho lá 40 anos e eu já venho fazendo uma dieta saudável há 1 ano e eu estou bonitinha na dieta, tá? Porque não é fazer dieta de segunda a sexta. É fazer dieta de verdade. Eu venho fazendo, eu tenho um estilo de vida super saudável já, eu treino muito bem, eu tenho uma rotina extremamente ok. E mesmo assim eu não vejo resultado. É importante avaliar essa questão hormonal, né? Principalmente ali depois dos 35, que a gente começa a ter quedas hormonais, né? Bastante oscilação hormonal, né? Então, assim, é importante ver isso, é importante avaliar tudo isso e é importante a gente dar o tempo pro nosso corpo, tá? Então é importante que a gente dê um resultado pro nosso corpo. Meu vizinho tá ligando a moto dele aqui, não sei se vocês vão escutar. É que eu escuto daqui. Bom, basicamente isso. Se a gente for pensar numa rotina saudável, né? Se a gente for pensar numa estrutura de manter um metabolismo funcionando, de um metabolismo organizado, é importante que a gente faça aquilo que tem que fazer. Eu tenho que olhar para tudo isso antes de falar, mas meu metabolismo tá... Ale, e os 50 mais ainda, Ale. A gente precisa observar se eu tô fazendo tudo isso daqui com qualidade, tá? Então eu preciso observar se a minha alimentação tá ok de verdade, se ela tá organizada, se eu não tô fazendo furo demais, se eu não tô fazendo exceções demais, ou se de repente eu não tô ficando ali um período me alimentando com alguma coisa que tá atrapalhando essa rotina, enfim. Treino também, se eu tô treinando demais, se eu tô treinando de menos, qual que é o comprometimento com essa atividade, o que isso vai levar em consideração. Um outro ponto muito importante, que eu falei lá no começo, quando a gente faz atividade física,
É importante, quando a gente pensa em metabolismo, fazer uma atividade física que a gente tenha bastante estímulo para aumento de volume muscular. Porque quando a gente pensa assim, tá bom, eu faço minha dieta organizada, mas eu caminho 5 vezes na semana. Tá, mas fazer caminhada, você tem um estímulo de volume muscular? Tem, mas é muito baixo, é muito pequeno. E quando a gente pensa em aumento de volume muscular, não é você ficar forte, musculoso, fazer musculação 5 vezes na semana e, enfim, é você ganhar volume muscular, obviamente que de acordo com o que a gente pode fazer, né, principalmente para nós mulheres, mas para ter ganho de volume muscular. A Lê falou aqui, ó, a academia tá fechada. Não tem erro, gente. Vamos fazer um treino em casa. Tem tantas opções hoje em dia de lives, de opções aqui que a gente encontra para fazer treino em casa. A gente usa muito o exemplo, né? Até meu marido trabalha com isso. Vou usar o exemplo que eu conheço dele, de fazer movimentos com o peso do corpo. Você tem estímulo de volume muscular tanto quanto fazer uma atividade, né? Uma outra atividade. Por quê? Se a gente for parar pra pensar, você fazer um agachamento com o seu próprio peso do seu corpo, você tá pondo peso em cima da musculatura, certo? Pra fazer um movimento. Então isso vai fazer com que você tenha mais estímulo de rompimento de fibra muscular e que aumente esse volume muscular a longo prazo do que fazer uma caminhada. Não que seja ruim, tá? Pelo amor de Deus, não é ruim. Mas o que eu quero dizer é que pra gente ter aumento de volume muscular... Pra gente ter aumento de volume muscular, eu preciso ter estímulo. E aí, eu tendo mais estímulo e eu aumentando esse volume muscular, organizando essa dieta, eu tenho um metabolismo funcionando ok, né? Então, é importante dar atenção para tudo isso. Antes de tudo, antes de pensar nas opções de chá, né, que a gente brinca aqui, eu falo, né, já respondi algumas caixinhas assim com brincadeira e tudo mais, mas antes da gente pensar num chá, no que eu posso tomar para melhorar meu metabolismo, que cápsula que é legal, tem um termogênico assim, qual que é a opção que eu posso usar, eu posso tomar cafeína, enfim, vocês têm umas dessa, né, que eu sei. Antes de pensar em tudo isso, a gente precisa pensar nesse tripé. Como que tá meu descanso? Como é que tá meu treino? Como é que tá minha alimentação? Tá tudo ok? Será que tá tudo ok? Tem alguma coisa que dá pra melhorar em cima disso? O que eu posso melhorar em cima disso? E dar essa atenção para que tudo se organize. Se em 2, 3 meses você fez tudo isso organizadinho e mesmo assim você não tá vendo o resultado, avalie a parte hormonal. Organiza essa parte hormonal. Passa com o médico, com o nutricionista, faz uma bateria de exames, organiza isso para identificar. Porque não é normal. Né? Não é normal, de repente, uma mulher de 30 anos, eu falo que com o envelhecimento do nosso corpo, então lá depois dos 40, 50, 60, é natural que o nosso corpo perca sim, né, esse ritmo metabólico. É natural. Por que é natural? Porque a gente vai envelhecendo as nossas células, né? Então, da mesma forma que a gente não tem... lá, né, uma pessoa de 60, 70 anos de idade não tem o mesmo ritmo de uma criança, né, de uma criança de 10 anos, a mesma coisa acontece com as nossas células. A gente não tem o mesmo desempenho de células, né, com 60, 70 anos. Então, o que acontece? Naturalmente, esse metabolismo vai baixar por uma questão de funcionalidade, né? Então essas células não estão funcionando 100% e por esse motivo as coisas vão ser comprometidas. Mas eu preciso dar atenção enquanto é tempo, né? Então se eu quero ter um envelhecimento saudável, se eu quero ter longevidade, se eu quero ter qualidade de vida lá na frente, daqui 30, 40 anos, eu preciso cuidar do hoje, eu preciso dar essa atenção para essa alimentação, para isso tudo hoje. E identificar onde tem o que tá atrapalhando essa rotina, tá? Porque não é normal, tá? E é importante investigar isso. Não é normal uma pessoa de 20, 30 anos falar que o metabolismo é lento, tá? O que tá acontecendo? É a alimentação que não tá 100%, é a dieta, é o treino que não tá legal, essa parte hormonal que não tá legal, é o descanso que não tá normal, né? Que tá comprometido, enfim. Identifiquem isso, tá? Que mais que eu coloquei aqui, ó? O resultado, ele vai acontecer, né, a longo prazo, então não adianta a gente começar ali uma rotina alimentar em 15 dias querer ver resultado, porque realmente não vai acontecer. A gente precisa insistir e manter uma consistência de dieta, de treino, de descanso, e se esses hormônios estiverem organizados, manter esse ritmo em ordem
para que você tenha resultado de verdade. E essa dieta, essa rotina, né, de treino, dieta, ela precisa ser sustentável. O que significa ser sustentável? A gente conseguir fazer, né? Porque se a dieta ela é muito restritiva ou ela é muito ruim de fazer, o que vai acontecer? Você vai fugir. Então você não vai ver o momento, né? Você não vai ver a hora de chegar na sexta-feira à tarde, na sexta-feira à noite para poder fugir da dieta. Então é importante que essa dieta seja organizada, né, bem estruturada ali para aquilo que você gosta de fazer, para aquilo que você tem prazer em fazer, né, para que você consiga fazer isso no final de semana também e não tenha problema nenhum, tá? Então, resumo da história aqui, o que a gente precisa fazer para manter esse metabolismo funcionando e dando suporte para ele. Basicamente, uma dieta muito bem estruturadinha, muito bem organizada, com substratos não só energéticos, né, carboidrato, proteína e gordura. Eu preciso dar substrato de vitaminas, minerais, né, e muitas vezes ali naquela rotina a gente não percebe que tá tendo deficiência de nutrientes. Eu já consegui muitas vezes reverter um resultado de paciente só melhorando B12 da dieta, tá? E vitamina D da dieta também. Então são importantes, né? São exames importantes para de repente investigar, ver o que está acontecendo. E esse paciente, olha que engraçado, ele era um paciente que acompanhei ele por muito tempo. E ele era um paciente que comia carne, tinha uma rotina muito bonitinha já há um tempo. E aí nós começamos a perceber uma queda de desempenho, de rotina e tudo mais. Nós fomos investigar isso e tinha lá uma deficiência um pouquinho maior de vitamina D, uma deficiência um pouquinho, né, interessante ali de vitamina B12. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então vamos lá, vamos suplementar isso aqui e vamos ver como é que você reage, né, a isso. E outra pessoa, o treino rendeu melhor, o sono melhorou, tudo melhorou. Então assim, é importante a gente investigar tudo isso. Assim como eu já tive também pacientes que, por exemplo, tinha uma dieta impecável, não fugia nunca da dieta, era, nossa, impecável. Tinha uma rotina de treino também, assim, ó, acordava às 5 horas da manhã, treinava, tinha aquela pontualidade com relação a treino. Sábado, domingo, todo dia. Só que o que acontecia? Pecava no descanso. Então, assim, a gente começa a ver resultado, né? Porque a pessoa faz, né? Tem o treino, tem a dieta, tem aquela rotina. Só que ela peca muito no descanso. E aí, o pecar no descanso faz com que você tenha essa queda desse desempenho metabólico, vamos colocar assim. Não que seja uma queda, né? Um metabolismo lento em si. Mas você tem uma queda do desempenho porque o corpo começa a pedir isso, você tem queda hormonal, enfim. Então, é importante investigar, é importante avaliar para entender o que está acontecendo, tá? Mas, resumindo, então, dieta, o treino, e aí o treino, meu ponto de vista, tá? Precisa ser um treino que vai estimular, sim, né, esse aumento de volume muscular para que você tenha um aumento de ganho de volume muscular para que o metabolismo aumente, né? Igual a gente fez o comparativo lá no começo, né? De gasto energético, tá? A questão hormonal tá muito organizada e o descanso. Quais hormônios eu preciso avaliar aqui? Para homem e para mulher. TSH, se eu não tenho alteração de tireoide, se eu não tenho, de repente, uma queda de GH, de testosterona, inclusive em mulheres. Se eu faço uso de anticoncepcional, o quanto que esses hormônios estão alterados, tá? Então é importante isso. Se a gente tem uso de anticoncepcional ou de qualquer outro hormônio sintético, a gente precisa investigar o quanto isso está refletindo na nossa saúde, né? E o quanto isso, entre aspas, faz esse papel no nosso metabolismo, tá? E o descanso, que daí, assim, pelo menos, no mínimo 6 horas de sono por dia. Dá atenção pro seu corpo, descansa quando ele pede, dá essa resposta, né, para que o seu corpo tenha uma reação para ele responder bem, né, para ele responder bem a todos esses estímulos que vocês vão dar para ele, para que esse metabolismo funcione, tá? Certo, esclareci algumas dúvidas, aí eu coloquei no começo que eu ia fazer um resumo, porque o metabolismo ele envolve várias questões, né? Não só essas que eu comentei aqui, existem inúmeras questões que podem atrapalhar a nossa função metabólica,
Mas as que eu coloquei aqui são as mais importantes, que eu julgo, né? Que eu coloco como as mais importantes, isso é a minha opinião. Mas eu acho importante a gente ter esses cuidados, tá? A Flá entrou aqui, ó, amanhã, aproveitar que vocês estão aqui, amanhã eu vou fazer uma live com a Flá, nós vamos conversar, né, Flá? E queria convidar vocês para estar aqui amanhã, às 6 horas da tarde, junto com a gente, pra gente bater um papo legal sobre nutrição, sobre final de semana, como é que a gente lida com algumas questões do final de semana, né? E se você chegou aqui agora, se de repente você tá caindo de paraquedas aqui, essa é a nossa 13ª live. Se você perdeu as outras lives, você pode acessar no link que tá lá na minha bio, que vocês recebem todas essas lives salvas, tá bom? Certo, gente? Um beijo pra vocês, bom sábado. Vamos beber aqui, ó, uma aguinha pra aproveitar o final de semana. E se vocês tiverem dúvidas, que bom que deu pra explicar um pouco, ó, o Thiago. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, falar alguma coisa de vocês, relatar alguma coisa, ou dúvidas que não seja referente só a esse tema, pode me mandar lá. Abro todos os dias uma caixinha para tirar a dúvida de vocês. Posso conversar com vocês, estou disponível para conversar com vocês lá por direct também, tá bom? Ó, beijo, bom final de semana, bom sábado para vocês. Tchau, tchau.